Você sabia que a maior fraqueza de um homem que te ignora não é o que você pensa? Não é a sua beleza, a sua inteligência, nem mesmo a forma como você ama. A verdadeira fraqueza de um homem que finge te ignorar é que, mesmo demonstrando indiferença, no fundo ele precisa da sua aprovação mais do que você dá dele. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você já se perguntou por que alguns homens recorrem ao silêncio como se fosse sua arma mais poderosa? Esse silêncio calculado, essa indiferença estudada, essa maneira de fazer você se sentir invisível justamente quando você mais precisa de clareza. A maioria das mulheres interpreta esse comportamento como um sinal de força, como se ele fosse tão seguro de si que pudesse se dar ao luxo de ignorá-la. Mas hoje você vai descobrir uma verdade que mudará completamente sua perspectiva. Aquele homem que te ignora não está agindo com força. Ele está agindo com base na maior fraqueza que um ser humano pode ter, a incapacidade de confrontar as próprias emoções e as suas. Hoje vou revelar como essa dinâmica psicológica funciona, como usá-la a seu favor e, acima de tudo, como recuperar seu poder pessoal em um relacionamento onde você sente que dá mais do que recebe. Na minha experiência clínica, observei algo fundamental. Pessoas emocionalmente maduras não fogem de conversas difíceis, elas as enfrentam. Quando um homem recorre constantemente a ignorá-la, ele está revelando algo muito mais profundo sobre seu caráter do que ele próprio percebe. A fraqueza dele não tem nada a ver com você. Você não está sendo ignorada porque não é boa o suficiente. Você está sendo ignorada porque ele não tem as ferramentas emocionais para lidar com o que está sentindo. Sejamos honestos. Poucas coisas doem tanto quanto se sentir ignorado pela pessoa que você ama. É como gritar no meio de uma multidão e ninguém te ouvir. Talvez já tenha acontecido com você. Você checa o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem, analisa cada palavra da última conversa, buscando pistas, se pergunta repetidamente o que fez de errado. Esse silêncio não apenas machuca, ele suga sua energia, sua autoestima e sua paz de espírito. E o pior de tudo, muitas mulheres acabam acreditando que a indiferença de um homem é sinal de que elas não são boas o suficiente. Mas eis a verdade, não é sua culpa. O que está acontecendo tem mais a ver com ele, com as inseguranças dele e com a dinâmica psicológica que vocês dois estão criando sem perceber. Deixe-me explicar algo que tenho observado repetidamente na minha prática. As emoções humanas estão profundamente ligadas às nossas necessidades inconscientes. Quando alguém nos ignora, nosso cérebro interpreta essa falta de atenção como uma ameaça. O sistema de alarme dispara e entramos em um estado de ansiedade. Queremos resolver a situação, queremos nos reconectar, mas eis um detalhe fascinante. A indiferença é uma máscara. A maioria dos homens que ignoram as mulheres o fazem porque tem medo de demonstrar vulnerabilidade, medo de precisar de mais, ou simplesmente porque querem sentir que têm o controle. No fundo, essa atitude revela sua maior fraqueza. Eles precisam se sentir importantes através da reação que provocam em você. Se você sofre, se corre atrás dele, se sacrifica a sua vida pela atenção dele, ele está confirmando o próprio poder. Você percebe isso? A fraqueza dele reside no fato de que o ego dele depende de você, a revelação que muda tudo. Eis a revelação que quero que você guarde. Um homem não a ignora porque você é insignificante. Ele a ignora porque sua maior fraqueza é a necessidade de se sentir importante através da sua reação. Repito, ele precisa da sua reação mais do que você, da atenção dele. Pense nisso como uma chama. Se você soprar ar nela constantemente, a chama cresce. Mas se você parar de fornecer oxigênio, ela vai se apagando aos poucos. A mesma coisa acontece com um homem que te ignora.
Se você parar de reagir, o jogo dele perde a força. 7 dicas práticas para recuperar sua energia. 1. A ilusão de controle. Não persiga, observe. Comecemos por desmistificar o mito mais perigoso sobre os homens que ignoram os outros. A ideia de que o fazem por serem fortes, confiantes ou independentes. A realidade é exatamente o oposto. Quando um homem te ignora, especialmente depois de você ter demonstrado interesse ou após uma discussão, ele está ativando o que em psicologia chamamos de estratégia primitiva de controle. Seu cérebro reptiliano, aquela parte mais antiga e menos evoluída dele, identificou emoções e vulnerabilidade como uma ameaça ao seu ego, e então ele recorre à única tática que conhece: se afastar e fazer você ir até ele. É importante entender que essa não é uma estratégia consciente na maioria das vezes. Ele não acorda pensando, hoje vou ignorá-la para manipulá-la. É mais uma resposta automática que ele provavelmente aprendeu na infância, quando descobriu que o distanciamento emocional lhe dava uma sensação de controle sobre situações opressoras. Mas eis o que ele não entende e o que você precisa ver claramente. O controle que ele sente é completamente ilusório. Embora acredite estar gerenciando a situação de uma posição de poder, na verdade está sendo controlado pelos seus próprios medos. Ele é escravo da sua incapacidade de processar emoções complexas. Pense assim: uma pessoa verdadeiramente forte pode sentar-se com você e dizer: estou chateado com o que aconteceu. Vamos conversar. Uma pessoa verdadeiramente segura pode expressar suas necessidades sem puni-lo, com sua ausência. Uma pessoa emocionalmente madura pode discordar de você sem fazer você se sentir como se não existisse. Quando um homem recorre a ignorá-la, ele está silenciosamente confessando algo que provavelmente nem ele mesmo reconhece. Não tenho a maturidade emocional para lidar com essa situação como um adulto. Então vou me comportar como uma criança que se esconde até que o problema desapareça ou até que você venha me resgatar do meu próprio desconforto emocional. Essa estratégia funciona temporariamente porque gera em você exatamente o que ele precisa para se sentir poderoso: ansiedade, perseguição, súplica. Quando você começa a enviar mensagens perguntando o que há de errado, quando começa a se desculpar por coisas que talvez nem tenha feito, quando modifica seu comportamento para evitar que ele se afaste novamente, ele recupera aquela ilusória sensação de controle. Mas repare na fragilidade inerente a essa dinâmica. Ele precisa da sua reação desesperada para se sentir importante. Ele precisa ver você sofrer para se sentir valioso. Ele precisa que você perca o seu equilíbrio para que ele possa encontrar o dele. Você percebe o quão pateticamente fraco isso é? Um homem verdadeiramente forte não precisa te ver como insignificante para se sentir importante. Ele não precisa que você perca a sua paz para encontrar a dele. Ele não precisa te punir com a sua ausência para se sentir importante na sua vida. Já vi essa dinâmica se repetir inúmeras vezes na minha prática. Muitas mulheres, sem perceber, alimentam essa fraqueza. Quando você corre atrás de um homem que a ignora, quando implora para que ele fale com você, quando se desculpa por reações emocionais completamente normais, você está reforçando a crença dele de que essa estratégia primitiva realmente funciona. Toda vez que sentir vontade de mandar mensagem para ele, respire fundo e lembre-se: quem te ignora precisa ser conquistado. Quebre esse padrão. 2. Concentre-se em si mesmo. O silêncio deles não é um mistério, é covardia. Há algo que você precisa entender sobre homens que usam o silêncio como estratégia. Eles não estão sendo misteriosos, estão sendo covardes. E essa distinção é crucial, porque muda completamente a forma como você deve interpretar e reagir ao comportamento deles. A covardia emocional é uma das formas mais tóxicas de imaturidade que um adulto pode ter, porque se disfarça de força quando na realidade é pura fraqueza.
Um homem emocionalmente covarde aprendeu que é mais fácil fugir de emoções desconfortáveis do que confrontá-las. Mais simples ignorar conflitos do que resolvê-los. Mais confortável punir com sua ausência do que se comunicar com sua presença. Quando ele te ignora depois de uma discussão, ele não está processando as próprias emoções sozinho, como um homem maduro faria. Ele está esperando que o problema se resolva sozinho, que você se canse de brigar, que a tensão simplesmente se dissipe sem que ele precise se esforçar emocionalmente para lidar com o que realmente está acontecendo. É como uma criança escondida debaixo da cama, esperando que o monstro vá embora sozinho. O que observei em décadas de prática clínica é devastador. Cada vez que ele escolhe o silêncio em vez da comunicação, revela algo fundamental sobre seu caráter, que quando as coisas ficam difíceis, ele desaparece, que quando é necessária coragem emocional, ele está indisponível, que quando você mais precisa de um parceiro, ele se torna um fantasma. Essa covardia tem raízes muito profundas. Muitos desses homens cresceram em ambientes onde expressar emoções era visto como fraqueza, onde conflitos eram resolvidos com gritos ou silêncio prolongado, onde nunca presenciaram modelos saudáveis de comunicação emocional. Como resultado, desenvolveram o que em psicologia chamamos de analfabetismo emocional, a incapacidade de identificar, processar e comunicar seus próprios estados internos. Mas eis o que você realmente precisa entender: a falta de inteligência emocional dele não é sua responsabilidade de curar. A covardia dele não é um projeto de melhoria para você. A incapacidade dele de enfrentar conversas difíceis não é algo que você deva tolerar indefinidamente enquanto ele aprende a se comunicar. Porque a realidade é que um homem na casa dos 30, 40 ou 50 anos que ainda usa o silêncio como punição, que ainda foge de conversas emocionais, que ainda acredita que ignorar você é uma forma madura de lidar com conflitos, não está em processo de crescimento. Ele se sente confortável em sua covardia. E aqui está a parte que dói, mas que você precisa ouvir. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não está confuso sobre o efeito que o silêncio dele tem em você. Ele consegue ver sua ansiedade, consegue sentir sua frustração, consegue perceber como a indiferença dele te afeta e escolhe continuar fazendo isso porque funciona para ele. Essa é a diferença entre um homem que realmente precisa de espaço para processar suas emoções e um homem que usa preciso de espaço como forma de controle. O primeiro comunica suas necessidades. Estou sobrecarregado agora. Preciso de algumas horas para processar isso, mas conversamos amanhã. O segundo simplesmente desaparece e deixa você se perguntando o que fez de errado. Faça algo que você goste. Saia com os amigos, leia, faça exercícios, envie uma mensagem clara. Minha vida não gira em torno do seu silêncio. 3. A ferida do apego, o medo que impulsiona a necessidade de se afastarem. Agora vamos nos aprofundar no território mais revelador da psicologia masculina, a ferida do apego que leva alguns homens a usar o silêncio como escudo. Porque por trás de cada homem que te ignora constantemente, existe uma criança ferida que aprendeu que amar dói, que se aproximar é perigoso e que a única maneira de se proteger é mantendo distância emocional. Isso não é uma desculpa para o comportamento dele, é uma explicação que vai te livrar da crença de que a aposentadoria dele tem algo a ver com você. Na minha experiência clínica, observei um padrão claro. Homens que se retraem emocionalmente de forma consistente tendem a ter um estilo de apego evitativo. Isso significa que, em algum momento do seu desenvolvimento inicial, geralmente antes dos 7 anos de idade, eles aprenderam que a dependência emocional de outros era perigosa, dolorosa ou incerta. Talvez ela tivesse uma mãe emocionalmente instável, um pai ausente ou um ambiente onde expressar necessidades emocionais resultava em rejeição, ridicularização ou abandono. Seja qual for a causa, seu sistema nervoso aprendeu uma lição devastadora.
Quando me aproximo demais, algo ruim acontece. Essa programação inconsciente é ativada sempre que uma mulher se torna emocionalmente importante para ele. Seu cérebro primitivo, projetado para a sobrevivência, começa a enviar sinais de alarme. Perigo, você está se tornando vulnerável. Afaste-se agora antes que seja tarde demais. Eis o que ele não entende conscientemente. Cada vez que se isola, recria o mesmo padrão que o prejudicou inicialmente. Ele perpetua o ciclo de desconexão que antes o protegia, mas que agora o mantém prisioneiro da própria solidão. Quando ele te ignora depois de um momento de genuína intimidade, não é porque ele deixou de gostar de você, é porque ele gosta demais de você. E isso dispara o alarme interno dele. Quando ele desaparece, justamente quando as coisas começam a ficar sérias, não é porque ele não quer compromisso, é porque o compromisso representa a vulnerabilidade máxima e seu sistema nervoso está programado para fugir dessa vulnerabilidade a todo custo. A tragédia é que seu mecanismo de proteção se tornou seu mecanismo de autossabotagem. Em sua tentativa de evitar ser ferido, ele garante que nunca experimentará a conexão verdadeira que secretamente almeja. É como alguém que tem tanta sede que se recusa a beber água porque já se afogou. Mas reconhecer a ferida de apego dele não significa que você tenha que curá-la ou que deva ter paciência infinita enquanto ele processa o trauma, ou que deva se tornar o terapeuta dele. A maioria das mulheres comete o erro de pensar que, se forem pacientes, compreensivas e amorosas o suficiente, podem curar as feridas de apego de um homem. A realidade é que essas feridas só podem ser curadas de dentro para fora, por meio de um trabalho consciente e intencional que ele deve escolher fazer por si mesmo. E aqui está a dura verdade. Muitos homens com profundas feridas de apego nunca optam por fazer esse trabalho. Eles preferem viver na zona de conforto do seu distanciamento emocional, culpando as mulheres por serem intensas demais ou carentes demais, quando, na realidade, o que está sendo desencadeado é o seu próprio medo de apego. Quando você entende isso, algo fundamental muda na sua relação com o silêncio dele. Você não o interpreta mais como uma rejeição pessoal. Você o vê pelo que ele é, um homem adulto sendo controlado por feridas da infância que ainda não cicatrizaram. 4. Não justifique o comportamento deles, a projeção dos seus medos. Eis uma verdade psicológica que revolucionará sua compreensão sobre os homens que a ignoram. Eles estão projetando em você exatamente aquilo que mais temem vivenciar. O homem que te abandona emocionalmente tem pavor de ser abandonado. O homem que te ignora está desesperado para não ser ignorado. O homem que finge indiferença está morrendo por dentro pela falta de uma conexão genuína. Esta é a ironia mais cruel da psicologia humana. Aquilo que mais fazemos aos outros é precisamente aquilo que mais tememos que nos façam. Imagine viver com o medo constante do abandono, mas ser um homem para quem a sociedade ensinou que demonstrar medo é inaceitável. Imagine precisar desesperadamente de conexão, mas ter aprendido que precisar de algo é sinal de fraqueza. Imagine ansiar por intimidade, mas estar convencido de que, se demonstrar essa necessidade, a pessoa que você ama irá rejeitá-lo. Essa é a realidade íntima de muitos homens que usam o silêncio como estratégia. Eles vivem em uma constante contradição psicológica. Precisam daquilo que mais temem perder. E a maneira que ele encontra para lidar com essa tensão insuportável é controlando a narrativa. Se ele te ignora primeiro, nunca poderá ser ignorado. Se ele se afasta primeiro, nunca poderá ser abandonado. Se ele se faz de indiferente primeiro, nunca poderá ser rejeitado. É uma estratégia de sobrevivência emocional com uma lógica distorcida. Se eu controlar o ritmo do afastamento, nunca terei que experimentar a devastação de alguém me desconectar. Mas, ao tentar evitar o abandono, ela está garantindo a solidão.
Na minha prática, já vi essa dinâmica centenas de vezes. Quando ele te ignora, não está reagindo a algo que você fez, está reagindo a algo que alguém fez a ele anos atrás, talvez décadas atrás. Ele está lutando contra fantasmas do passado enquanto você paga o preço no presente. Essa clareza te liberta. Você não precisa mais analisar cada palavra que disse, buscando o motivo do afastamento deles. Você não precisa mais modificar seu comportamento para evitar provocar o silêncio deles, porque entende que o afastamento deles não é uma resposta a você, é uma resposta à própria programação falha deles. Ignorar alguém não é romântico, não é misterioso, não é ser difícil. É falta de maturidade emocional. Não romantize isso. 5. Use a fraqueza deles a seu favor. Torne-se inatingível. Chegamos à revelação final, aquela que mudará para sempre sua perspectiva sobre os homens que a ignoram. A maior fraqueza deles não é a incapacidade de se comunicar, nem a covardia emocional, nem mesmo o medo do abandono. Sua maior fraqueza é a completa incapacidade de lidar com uma mulher que conhece o seu próprio valor. É por isso que esses homens sempre procuram mulheres que precisam de sua validação, que anseiam por sua atenção, que toleram seus silêncios como se fossem normais. Porque uma mulher emocionalmente segura representa o seu maior pesadelo, alguém que não pode ser controlada através do distanciamento emocional. Pense bem, toda a estrutura de poder deles se baseia na sua insegurança. O silêncio deles só tem poder se você o interpretar como rejeição. A indiferença deles só funciona se você a encarar como um veredito sobre o seu valor. O desaparecimento emocional deles só é eficaz se você os perseguir desesperadamente. Mas uma mulher emocionalmente segura, que realmente conhece o seu valor e não precisa da validação constante de um homem para se sentir completa, é a sua criptonita. Porque quando ele te ignora e você responde com sua própria indiferença genuína, quando ele se afasta e você usa esse espaço para prosperar, quando ele brinca com a sua atenção e você decide que sua energia é valiosa demais para joguinhos infantis, todo o sistema de controle dele desmorona. Tenho observado algo fascinante na minha prática clínica. Homens emocionalmente imaturos precisam de mulheres inseguras para se sentirem poderosos. É como se fossem vampiros emocionais que se alimentam da ansiedade feminina. Eles precisam ver você sofrer com a ausência deles para se sentirem importantes. Precisam que você implore por atenção para se sentirem valiosos. Precisam que você se perca no silêncio deles para encontrarem o próprio senso de controle. Uma mulher confiante destrói completamente essa dinâmica. Quando ele a ignora, ela não se pergunta o que fez de errado. Ela se pergunta por que tolera um comportamento tão imaturo. Quando ele se distancia emocionalmente, ela não corre atrás dele. Ela usa esse tempo para se reconectar consigo mesma. Quando ele se faz de indiferente, ela se torna genuinamente indiferente aos seus joguinhos. E eis o que realmente os aterroriza. Uma mulher confiante não só não corre atrás, como também não espera. Ela não fica paralisada no tempo esperando que ele decida aparecer. Ela continua vivendo sua vida, perseguindo suas paixões, construindo sua felicidade, criando sua própria abundância. E quando ele finalmente retorna, esperando encontrá-la no mesmo lugar onde a deixou, devastada e carente, encontra alguém que amadureceu em sua ausência. Cada vez que você não reage, cada vez que escolhe a sua paz em vez do jogo deles, você está usando a maior fraqueza deles para se fortalecer. Essa evolução as aterroriza porque revela a verdade que elas mais temem, que são substituíveis, que uma mulher não precisa da presença inconsistente delas para ser feliz, que o silêncio delas, longe de ser um castigo devastador, pode ser uma dádiva que lhe permite redescobrir a própria integridade. Uma mulher emocionalmente segura não tenta consertar homens que usam o silêncio como arma. Ela não se transforma em uma detetive emocional
tentando descobrir por que ele se comporta dessa maneira. Ela não se sacrifica na esperança de que ele amadureça emocionalmente. Ela simplesmente reconhece a incompatibilidade e segue em frente, iniciando relacionamentos com homens que conseguem se comunicar como adultos funcionais. Essa é a maior fraqueza dos homens ignorantes. Eles só conseguem manter relacionamentos com mulheres que aceitam ser tratadas como opcionais. Uma mulher que conhece o seu valor, que se trata como prioridade, que não aceita migalhas de atenção como se fossem banquetes, representa tudo aquilo que eles não conseguem lidar: padrões elevados e um amor próprio inabalável. A verdade final: um homem que te ignora não está demonstrando força, está confessando sua maior fraqueza, está revelando que lhe faltam as ferramentas emocionais para lidar com um relacionamento adulto de verdade com você. Sua única responsabilidade não é curar a covardia emocional dele, mas sim proteger a sua própria paz de espírito. Não é esperar que ele amadureça, mas sim escolher homens que já tenham feito esse trabalho interior. Não é tolerar o silêncio dele, mas sim valorizar a sua própria voz. Veja bem, no fim das contas, tudo se resume a isto: o silêncio de um homem não define o seu valor. Quem te ignora revela mais sobre si mesmo do que sobre você. Pergunte-se: por que continuo dando poder a alguém que nem sequer sabe como gerir o seu próprio poder? A resposta está em sempre escolher a si mesmo, porque a verdadeira força não está em fazer com que outra pessoa o veja, mas em aprender a se enxergar, a se reconhecer e a se tratar como o tesouro que você é. Quando uma mulher se lembra do seu valor, ninguém jamais poderá ignorá-la.